Muita gente vai me cancelar por isso. Avalie o que eu estou dizendo e volte depois, porque essas informações são importantes. Eu queria conversar com vocês primeiramente sobre o principal efeito de duas pragas que nós tivemos recentemente injetadas na ideologia de esquerda. Mas para isso, eu preciso voltar um pouquinho atrás sobre o que é originalmente a ideologia trabalhista que incomoda o mercado, a ideologia progressista que incomoda os Estados Unidos, a ideologia progressista que incomoda a ideia do patrão de antigamente, porque hoje muita gente se acha patrão. O que é o progressismo que tanto incomoda? Primeiro, vamos pensar nas relações internacionais. O progressismo que tanto incomoda é a ideia de que o nosso país ele pode desenvolver a ponto de não depender das altas tecnologias de outros países. Então, quando nós temos uma política progressista instalada em um determinado país, é normal que os países mais poderosos comecem a sabotar a ideologia progressista. A exemplo do que aconteceu em relação aos Estados Unidos contra o Partido dos Trabalhadores. Nós tivemos um investimento gigantesco na destruição do Partido dos Trabalhadores. A gente viu isso na televisão, a gente viu isso na Operação Lava Jato, a gente viu isso para todo lado. Inclusive, ao redor do mundo, eles divulgavam que o PT seria o partido mais corrupto do mundo. Do mundo. Isso não foi de graça. E qual que foi, para os países ao redor do mundo, qual que foi a mudança crucial do PT? Investir na indústria nacional, reduzir as exportações porque o nosso povo começou a consumir internamente e começar a investir em altas tecnologias. No momento em que o PT começou a investir na indústria nacional, e fiquem tranquilos, eu não vou falar mal do PT, tá? No momento em que o PT começou a investir na indústria nacional, ele começou a criar uma alternativa. Todo mundo que vendia para o Brasil, lá dos Estados Unidos, por exemplo, começou a pensar, olha, nós estamos perdendo mercado para essa indústria nacional brasileira. Pior, imaginem que agora o Trump está lutando para não comprar o aço brasileiro mais, botou taxa de 25%. O que é que ele quer? Ele quer que a gente feche nossa indústria de aço para vender o minério para ele produzir o aço lá. Então, no momento que o Brasil começou a desenvolver sua indústria siderúrgica, isso tudo durante o governo do PT, começou a crescer demais o seu beneficiamento de artigos primários, os Estados Unidos, eles pararam de ter acesso aos artigos primários brasileiros, como o minério, e começaram a ser obrigados a comprar o artigo já produzido no Brasil, como o aço. A gente pega e faz nosso aço, nós não vamos vender o minério para os Estados Unidos. Eu estou falando dessa primeira parte relacionada aos Estados Unidos porque logo que os Estados Unidos perceberam que o Partido dos Trabalhadores é uma ameaça constante aos interesses imperialistas dos Estados Unidos, eles começaram a investir em várias frentes contra o Brasil, contra o Partido dos Trabalhadores. Essas várias frentes incluem várias coisas, dentre elas, agora vem a minha desconfiança, está por trás dos Estados Unidos a criação de um importante partido de esquerda dentro do Brasil. E agora eu peço para muita atenção de vocês. Eu não estou dizendo nesse momento que o partido que eu vou citar foi criado pelos Estados Unidos e que todas as pessoas desse partido sabem que estão sendo manipuladas pelos Estados Unidos. Não. O que eu estou dizendo é que algumas pessoas deste partido sabem o propósito desse partido e outras pessoas estão nesse partido simplesmente porque acharam por bem de abandonar o PT e estão nesse partido com boa vontade, fazendo um trabalho fantástico, mas elas não têm noção de que elas estão sendo controladas indiretamente pelos Estados Unidos. Eu estou falando, obviamente, do PSOL. Claro que eu estou falando do PSOL. Eu estou falando do Boulos? Claro que não. Eu estou falando do Glauber? Claro que não. Eu estou falando da Sâmia? Claro que não. Eu não estou falando das autoridades do PSOL que a gente vê que estão batalhando do lado até do PT, do lado da esquerda brasileira. Eu estou falando que dentro do PSOL existe, primeiro,
Nascimento do partido. Vamos pensar como tudo foi acontecendo. O partido PSOL nasceu como uma alternativa ao PT. Se você é um camarada que não gosta da corrupção, venha para o PSOL, abandone o PT. Olha que coisa importante nesse momento. Quem falava que o PT era um partido corrupto era a direita, e a direita recebia essa informação de como trabalhar a ideia do PT ser o partido corrupto de articulações de comunicação dos Estados Unidos. E aí eu relaciono o nascimento do PSOL a um rompimento de determinados políticos com o PT, num determinado momento em que eles argumentavam que seria o PSOL uma alternativa da esquerda à corrupção. Então eles afirmavam a ideia de que o PT seria um partido corrupto e o PSOL seria uma alternativa. Vocês acham que esse argumento é um argumento compatível com a esquerda brasileira? Não. Esse é o argumento que está totalmente compatível com o argumento da Lava Jato. Totalmente compatível com todos os argumentos de destruição do Partido dos Trabalhadores. O argumento de falar dentro da esquerda que o PT é corrupto e que é preciso um novo partido para livrar o Brasil da corrupção. E aí nasceu o PSOL. Apesar do PSOL ter autoridades políticos de esquerda que estão sempre do lado do presidente Lula, é preciso observar algumas mudanças que nós tivemos em toda a esquerda e que foram incentivadas de dentro do PSOL. Pessoas que, apesar de serem insignificantes em termos de números de votos, mas que são vistas como celebridades do PSOL, como intelectuais do PSOL, eles começaram a colocar o identitarismo como sendo uma pauta da esquerda. Deixa eu falar com vocês, então, o que eu penso que aconteceu nessa estratégia. Dentro do PSOL existem pessoas que estão designadas para mudar o pensamento da esquerda. A esquerda, que veio desde lá de trás, fundamentada no marxismo, com a ideia de que nós precisamos lutar contra a opressão que existe, das classes financeiramente dominantes contra as classes dominadas, principalmente apoiar o trabalhador que é alienado da sua condição de trabalhador por uma indústria cada vez mais cruel, né, que só vê o trabalhador como um número. Essa é a ideia fundamental da esquerda e que, por causa dessa ideia fundamental, a esquerda, ela sempre lutou contra a miséria, sempre lutou contra a fome, sempre lutou por direitos trabalhistas e sempre lutou também por questões relacionadas às pessoas mais pobres. E aí, vamos fechar a questão de onde eu comecei. Sempre lutou por um Brasil soberano, com uma indústria crescendo e cada vez menos dependente do Império, dos Estados Unidos. Esse ideal de uma esquerda voltada ao trabalhador, voltada aos necessitados, voltada ao povo brasileiro, voltada à indústria nacional e à soberania nacional, começou a dar espaço para uma esquerda na qual pessoas não conseguem ver outra coisa a não ser as pautas de gênero. Eu não estou dizendo que as pautas de gênero não são importantes, mas elas conseguiram, na cabeça de muita gente, representar o que é esquerda e nunca foi. Pauta de gênero nunca foi pauta de esquerda. Por que eu estou falando isso hoje? Esse camarada aqui, que apareceu hoje, que eu trouxe hoje para vocês, para a gente analisar, ele é um camarada que dentro do discurso religioso, ele conseguiu ter um número gigantesco de seguidores, porque ele vai contra as pautas de gênero. Sabe por quê? Porque as pautas de gênero, elas não são aceitas nem pela esquerda. A esquerda, que faz de conta que gosta de pauta de gênero, é a mesma esquerda, né? O camarada da esquerda, o caso notório é um caso daqui de Ponte Nova, de um cara que é extremamente fanático com o PT, mas quando descobriu que o filho dele é homossexual, ele parou de conversar com o filho dele.
né, extremamente fanático com o PT, mas detesta a pauta de gênero. Então, o que essa partezinha do PSOL ela consegue fazer no Brasil? Ela consegue transmitir a ideia de que o identitarismo, olha, o identitarismo, e no identitarismo a gente inclui pauta de gênero, feminismo do inimigo. O que é o feminismo do inimigo? Lá atrás a gente tinha o feminismo, as mulheres lutando pelos seus direitos. Hoje a gente tem o feminismo do inimigo, as mulheres lutando contra os homens. Onde que vai dar certo uma ideologia de um gênero lutar contra o outro? Nós nunca tivemos no machismo a ideia de lutar contra a mulher. O machismo sempre foi aquela ideia de que a mulher é inferior, a mulher tem que ser inferiorizada, a mulher tem que ficar na cozinha, obviamente criticável, mas a ideia de que para combater o machismo você precisa se colocar como inimiga do homem é o feminismo do inimigo. Esse feminismo do inimigo gera brecha para o crescimento de pessoas como Frei Gilson. Todas as pessoas da direita hoje, elas estão vivendo aquela ideia, né, de que, vamos pensar, todo mundo da direita, todas as pessoas da direita, que são declaradamente de direita, nós estamos falando da metade do Brasil, elas são contra pautas de gênero e elas são contra essa versão do feminismo do inimigo. E a Luiz Alves, o feminismo respeita os homens? Sim, o feminismo sim. A versão, e é importante destacar essa diferença, tá, gente? Olha, feminismo, eu estudei o feminismo nas relações internacionais, eu fiz ciências políticas, eu estudei o feminismo nas ciências políticas, estudei feminismo em vários momentos da minha formação acadêmica, que é múltipla. E o feminismo sempre respeitou os homens e buscou igualdade. A versão trazida por algumas pessoas do PSOL é uma versão de um feminismo que só se sustenta através do ódio e destruição dos homens. Quando você injeta dentro do país uma ideologia que um gênero tem que brigar com o outro, você está querendo realmente que esse país tenha evolução? Imagine você educando a esquerda da seguinte forma: para ser de esquerda, a gente precisa ser contra o homem, porque o homem oprime a mulher. Peraí, não é educar o homem para que ele entenda que a mulher não é inferior como ele aprendeu por causa da nossa cultura machista. Não, é destruir o homem. Essa é a versão de feminismo trazida por uma das pessoas mais admiradas dentro do PSOL. Uma versão de um feminismo no qual o homem é um inimigo e ele precisa ser combatido. Não importa quem é o homem. Se ele é seu marido, se ele é seu pai, ele é simplesmente um patriarca do mal, com aquela visão de que a mulher tem que estar na cozinha, a mulher tem que ser inferiorizada. Então, olha só, a proposta não é combater essa visão da forma como ela foi combatida até hoje. O feminismo, ele vem conseguindo direitos para as mulheres, a ponto de que antes as mulheres não tinham direito nem de votar, né? Coisa básica. Todas essas coisas foram sendo revertidas. E hoje, a luta do feminismo de verdade é pela igualdade salarial. Essa é a luta pelo feminismo de verdade. Já o feminismo do inimigo é uma luta do tipo: deixe o seu marido em casa e não lave uma panela. Deixe que ele vai lavar. Não importa se você ficou em casa e se seu marido trabalhou o dia inteiro. Porque se você lavar alguma panela, você está sendo contra o feminismo. Eu conheço pessoa que fez isso. Mesmo o marido trabalhando o dia inteiro, por orientação dessas ideologias do PSOL, a pessoa simplesmente achava um absurdo chegar em casa e lavar as panelas dentro de casa. E eu falar que eu conheço uma pessoa é uma coisa totalmente não científica, né? Porque a ideia é imaginar um todo, mas o todo quem traz pra gente é esse aqui, ó. Qual que é o discurso do Frei Gilson? É exatamente o discurso que aproveita o ódio provocado na sociedade por essa versão do feminismo do inimigo. A versão ideológica do feminismo do inimigo, esse identitarismo sendo trazido por algumas pessoas do PSOL e obviamente injetado no Brasil pela ideologia dos Estados Unidos de disseminar discórdia, ela é aproveitada pelo outro lado da história. No momento em que uma pessoa da esquerda
consegue convencer várias outras pessoas da esquerda que elas não têm mais que falar de... Não, a Erika Hilton é do bem, tá? Deixa eu deixar bem claro. Francisco Macedo. Léo, Erika Hilton faz parte dessa história? Não. Tô falando de pessoa insignificante que não foi eleita, mas que é uma pessoa de destaque como intelectual. Tô falando de pessoas que estão trabalhando por trás das cortinas para controlar e gerar essa desgraça. Não tô falando da Erika Hilton, tá? E não tô falando do Glauber, não tô falando de nenhum dos parlamentares eleitos pelo PSOL. Existe uma diferença. Uma diferença é... Existe uma classe intelectual do partido que está trabalhando pela desgraça da esquerda e existem as pessoas fortes do partido que nem sabem que isso está acontecendo. É para essas pessoas fortes do partido que a gente tem que chamar atenção. São pessoas como Glauber, como a Sâmia, como Boulos, que são pessoas que estão no PSOL e não estão vendo que o PSOL está sendo utilizado nesse momento para destruir a esquerda dentro do Brasil. Para destruir o ideal de esquerda e o ideal trabalhista. Vocês pensem bem, o Boulos chega em São Paulo falando que vai trabalhar para gerar empregos, vai gerar moradia para as pessoas. Qual que foi a campanha contra o Boulos em São Paulo? Falando que o Boulos falou que ia governar só para gay. Mas esse é um discurso dentro do PSOL. Esse discurso é forte dentro do PSOL. Esse discurso de que, olha, qual que seria o discurso ideal para um político? Vamos governar para todos, sem esquecer que as mulheres, elas sofrem discriminação e precisam de uma atenção especial. Qual que é o discurso de alguns intelectuais do PSOL? Esqueça o homem já tem demais, deixa o homem se ferrar. Vamos governar só pelas mulheres que precisam se empoderar, não porque elas precisam se empoderar para se sentirem bem, para destruir os homens. Feminismo do inimigo. É onde o Frei consegue muita audiência. Muita audiência. Por quê? Você acha que o Brasil quer o feminismo do inimigo? Você acha... Vamos pensar o seguinte, no momento em que eu percebo que a Alana tá começando a ir para a direção do feminismo do inimigo, o que eu vou pensar imediatamente? É o fim da minha família. Sai dessa ideologia desgraçada, porque olha, ela vai se empoderar não para ela ficar bem, é para me destruir. Aí de uma hora para outra... Vamos imaginar, eu trabalho na rua, sou eletricista, que é a profissão que eu mais tenho orgulho de falar que eu sou, trabalho na rua. Aí tô pegando 12 horas de trabalho por dia. Eu chego em casa e ela que ficou em casa, ela não fez a janta porque senão ela vai estar sendo humilhada por um homem. A sociedade não quer isso. Poderia ser o contrário. Ela foi pra rua, trabalhou 12 horas. Se ela chegou em casa e eu não fiz a janta, eu tô abusando dela. Então não tem nada a ver com machismo ou feminismo. A pessoa que está em casa, disponível para fazer a janta e para arrumar a casa, seja homem, seja mulher, porque hoje as mulheres estão com a mesma condição de conseguirem os empregos, então tem muito homem que fica em casa, a pessoa que está em casa, ela automaticamente tem essa responsabilidade natural de cuidar da casa. Mas o feminismo do inimigo fala que não. Uma coisa é se a mulher trabalhar fora e o homem ficar em casa. Aí o homem tem que fazer tudo. Agora, se o homem trabalha fora e a mulher fica em casa, o feminismo do inimigo foi incentivando muitas mulheres a não fazerem nada para pirraçarem esse homem, porque senão elas estarão colaborando com um padrão machista. E vocês acham que a sociedade quer isso? Não, tá aí, ó. Esse cara colocou 1,3 milhões de pessoas na live dele. Me parece que ele tem... Dá uma olhada pra mim no tamanho que tá o canal dele hoje, pra eu não falar número suposto aqui. Mas olha só. Esse camarada, ele colocou 1.300.000... Ele colocou 1.300.000 na live dele. Aqui agora, eu não tenho nem 1% disso que ele colocou na live. Eu tenho 1 para 1.000 do que ele colocou na live. Vocês acham que eu tô errado e o PSOL... que não percebe esses traidores dentro do PSOL, vocês acham que é eles que estão certos? Qual que é o discurso desse cara? Vocês acham? A média é meio milhão. Hã? A média é meio milhão. Vocês acham? Não, eu tô falando o tamanho do canal dele que eu tô dizendo. Quantos assinantes? 6,58 milhões. Olha, ele tá com 6,58 milhões de assinantes agora, e agora ele vai, obviamente, partir aí para 10 milhões, porque agora ele tá dentro, oficialmente dentro do bolsonarismo. Olha só, não sou eu que estou nesse momento dizendo que o PSOL está sendo coordenado pelos Estados Unidos através de pseudo-intelectuais brasileiros que estão promovendo o feminismo do inimigo no Brasil. É a lógica.
É por causa do feminismo do inimigo que o Nicolas Ferreira ficou famoso no Brasil inteiro. Quando ele chegou e foi criticado pela esquerda, quando ele interpretou a Nicole, e ele disse que as mulheres estão perdendo espaço para as mulheres trans. A esquerda achou isso um absurdo como é. Mas vocês acham que as mulheres que não são politicamente engajadas, quando elas ouviram isso, elas pensaram o quê? Realmente, as mulheres trans têm mais direitos que as mulheres cis. E a direita confirmou isso, a esquerda confirmou isso nas Olimpíadas, quando a esquerda ficou do lado das duas mulheres, naquele caso lá são hermafroditas, não sei qual que é o termo certo, mas vamos dizer que, na cabeça do povão, a esquerda ficou contra as mulheres normais e a favor das mulheres trans na Olimpíada na questão do boxe feminino. Então, olha o que o povo brasileiro acha da esquerda nesse momento por causa dessa sabotagem que veio de dentro de algumas pessoas do PSOL. Olha o que o povo acha. A esquerda é apoiar o homossexual acima de tudo. A esquerda é apoiar o fim de um casamento através da ideia de uma mulher que tem que ser... e eu não falo aqui em submissão, não existe submissão. Mas a ideia que passa na cabeça da direita é: a esquerda quer mudar completamente o padrão do que sempre foi a família brasileira e quer colocar na cabeça das mulheres que elas não devem fazer comida para o marido, mesmo que ele trabalhe fora. A esquerda agora quer colocar na cabeça das mulheres que elas não devem lavar a roupa do marido, que deve deixar a casa toda bagunçada porque senão elas estão sendo oprimidas pelo macho. É assim que essas identitárias do PSOL transmitem a ideia do novo feminismo. Mas isso não é um feminismo. Isso é uma sabotagem à família. Vamos pensar do outro lado. Se nós tivéssemos hoje uma situação em que a maioria das mulheres estivessem trabalhando e os homens estivessem ficando em casa, e nós tivéssemos um grupo político falando que é um absurdo o homem lavar roupa, arrumar casa e fazer comida para a mulher trabalhar fora, isso não seria machismo. Isso seria sabotagem, porque através disso você consegue derrubar as famílias. Você acha que quanto tempo uma pessoa... Vamos imaginar uma família brasileira. Essa galera que está com o Frei, com certeza, essa galera já passou por um quase fim de família ou conhece um fim de família. Quando eles falam que a esquerda está destruindo a família brasileira, eles conseguem endossar isso. Agora, vocês imaginem o seguinte. Imagina a sua família. E imagine que naquele determinado momento, você está trabalhando. Você é homem. Eu estou falando por causa dessa questão aqui. Mas pode inverter também. Você, homem, está trabalhando. E de uma hora para outra, você chega em casa e a sua esposa não arrumou a casa. Passam 3 dias, ela não arrumou. 5 dias, a casa está fedendo. Porque ela começou a acompanhar um grupo de pessoas que diz que se ela arrumar a casa, ela estaria cedendo, de alguma forma, para o machismo. Cara, com pouco tempo, nós teremos uma situação... Max Reis, de onde você tirou isso, Léo? Da produção literária de uma das maiores influenciadoras intelectuais do PSOL. E de tudo que uma das maiores influenciadoras intelectuais do PSOL tem dito nos últimos tempos, desde esse momento em que o PSOL nasceu até agora. Então, olha só. Isso não é feminismo. Vamos pensar a seguinte coisa. Vamos pensar que eu mudei de lado e eu não vou mais me casar com a Alana. Eu vou casar com o Alan. Mas daí eu viro trans. E aí, são 2 homens. Você acha justo um estar na rua trabalhando e o outro estar dentro de casa, esperando o outro chegar da rua trabalhando para fazer o serviço de casa também? Isso gera ódio. Quando a esquerda transmite essa ideia e consegue isso, a esquerda gera ódio. Então, agora eu chamo a atenção de vocês. A esquerda criou essa aberração. Para conseguir hoje sucesso na direita, você precisa simplesmente ser contra a esquerda. Onde? Identitarismo. Não precisa mais falar que a esquerda é desonesta. Caiu essa história da esquerda roubar, não precisa mais. Sabe por quê?
Porque a esquerda pode roubar, mas a direita roubou também. Então os caras não conseguem mais ficar naquela conversa de que, olha, a esquerda rouba, a direita não, não. Acabou, ninguém tá indo nessa mais. Todas as pessoas que estão hoje fiéis à direita, com convicção em relação à direita, elas estão sempre falando dos princípios familiares e religiosos. Princípios familiares e religiosos. E quem trouxe a ideia de que a esquerda tem que ir contra o que o Brasil conhece como princípios religiosos e familiares? Isso mesmo. Cara, de boa, você não trabalha na política, olha, eu peço desculpas por falar. Na política a gente trabalha com a regra e não com a exceção. Você não consegue eleger um presidente da República fazendo uma campanha para uma minoria. Para eleger um presidente da República, a campanha precisa ser direcionada à maioria. Por mais que, depois do presidente eleito, ele pode fazer o possível e o impossível pelos trans, absolutamente normal. Depois do presidente eleito, ele pode fazer tudo que ele puder também para facilitar a vida das mulheres. Mas no momento em que você fica jogando isso na cara da sociedade, você automaticamente gera uma brecha que é, e o resto? Quando o cérebro humano funciona por exclusão. Imagina que você está numa sala e naquela sala tem 4 pessoas, você mais 3. Se eu chego naquela sala e eu falo da primeira pessoa e falo, ela é inteligente, da segunda pessoa, nossa, muito inteligente também, e falo do terceiro, muito inteligente, não falo de você, o seu cérebro vai falar, me chamou de burro. Você entendeu? Seu cérebro funciona também por exclusão. Se eu chego e faço menção a uma modalidade de proteção, automaticamente eu estou excluindo quem não está incluído. E os excluídos estão indo para onde? Para a direita. Se o governo, por exemplo, se o discurso da esquerda ele está 90% voltado à proteção dos transexuais, não estou contra a proteção das mulheres trans, não é nada disso. Estou falando do discurso, tá? A desgraça não está no que a esquerda faz. A desgraça está no discurso que está dando brecha para a direita crescer. Se o discurso das intelectuais identitárias da esquerda está no sentido de proteger a mulher trans e criar uma situação para a mulher cis derrubar o homem, acabar com o macho, destruir o macho, nós temos 2 excluídos aí. As mulheres, todas as mulheres, excluídas, com exceção das mulheres trans, e por outro lado nós temos também a exclusão dos homens. Se nós temos um discurso que trabalha um efeito de exclusão em relação aos homens e em relação às mulheres não trans, como que a gente vai conseguir voto? E aí eu digo para vocês, quer um exemplo? Aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês. A esquerda está tão pirada nessa coisa de identitarismo que dentro de Belo Horizonte, o Rogério Correia, que é o candidato indicado pelo presidente Lula para a prefeitura de Belo Horizonte, ele não teve praticamente nada de votos da esquerda. Sabe quem teve votos da esquerda? Foi a candidata trans. Não estou falando a Duda, não estou falando que ela não é uma boa candidata. O que eu estou dizendo para vocês é que, será que as pessoas votaram nela porque ela é realmente uma boa candidata? Ou será que as pessoas deixaram de votar no Rogério Correia com 30 anos de política em Belo Horizonte para votar na Duda porque a esquerda está sendo conduzida no sentido de pensar que para ser de esquerda tem que ficar do lado da mulher trans? Sim, é isso que está acontecendo. A prova disso foi a questão do boxe. Na questão do boxe, a esquerda ficou contra as mulheres que estavam sendo espancadas e, olha, o resultado mostrou tudo. Quem ganhou a final do boxe feminino nas Olimpíadas? A mulher que não é trans, mas eu vou falar trans aqui, mas só pra ficar fácil, tá, gente? O caso dela é outro nome, que eu esqueci. Mas é hermafrodita, o termo popular. Quem ganhou o primeiro lugar no boxe feminino? Uma das lutadoras trans. Quem ganhou o segundo lugar? A outra das lutadoras trans. E a esquerda ficou do lado de quem? Do lado das trans. O que cai na política? Qual é a repercussão para o Nicolas Ferreira utilizar na campanha dele?
que a esquerda está do lado das trans e contra as mulheres normais. Por isso que ele fez aquele papel de Nicole, que toda a esquerda criticou, mas fez ele se tornar não apenas já era o deputado mais bem votado da história do Brasil, mas fez ele se tornar celebridade no Brasil inteiro. O que nós criticamos o Nicolas Ferreira por ter feito aquele papel de Nicole, e direto a gente acaba colocando a foto do Nicolas lá, vestido de Nicole, para ele foi um lucro gigantesco. Porque ele conseguiu colher em todo o Brasil as pessoas que estão contra essa situação de uma esquerda que supostamente estaria contra as mulheres não trans e contra todos os homens. E aí, isso explica esse fenômeno. Trata-se de um Frei disposto a estabelecer aquilo que a sociedade brasileira está bem acostumada. A ideia de que a mulher tem que ser submissa. Eu não estou defendendo isso, eu estou só explicando o sucesso dele. Esse camarada conseguiu colocar 1.300.000 pessoas numa live, não é porque ele é padre e estava fazendo uma oração, é por questões políticas. E dentro das questões políticas dele, ele é totalmente contra a mulher trans, totalmente contra a identidade de gênero, totalmente contra feminismo de qualquer espécie, porque lá na direita eles não distinguem feminismo. Aqui eu estou distinguindo para vocês. O feminismo heróico, que as mulheres têm trazido mais direito para as mulheres, é o feminismo do inimigo, que é o feminismo que é incentivado por algumas autoridades do PSOL, algumas pessoas do PSOL, que é esse feminismo de fazer o casal separar porque a mulher ficou com ódio do homem e depois o homem fica com ódio dessa nova versão da mulher que ele está tendo nesse momento. E aí, Frei Gilson tá certo ou errado? Para a igreja dele, ele tá certo. Luiz Alves. A igreja nunca vai... Aí precisamos levar em conta que o Brasil é um país religioso. Nenhuma igreja vai ficar do lado da ideia da mudança de sexo. Isso é fora da igreja. Então, quanto mais eles puderem bater na cabeça do povo brasileiro falando que isso é uma medida satânica, que é do demônio, é contra os princípios cristãos, contra os princípios religiosos, quanto mais eles fizerem isso, mais eles só lucram. E aí entra a parte mais importante que eu diria para vocês hoje. Como que essa banda podre dentro desse partido, que é uma banda comandada pelos Estados Unidos, tem conseguido desgraçar o próprio governo Lula. Vamos começar. Feminismo é uma coisa heróica, mas o feminismo do inimigo, ele tá tomando conta do Partido dos Trabalhadores a ponto da Maria do Rosário ter tomado uma coça num local onde jamais ela poderia perder, porque o candidato anterior é o cara que alagou Porto Alegre. A Maria do Rosário, ela perdeu confiança nas pautas trabalhistas desde que o PSOL começou a trazer muita intelectualidade a respeito dessa questão do feminismo do inimigo e também dessa questão das trans, e ela entrou de cabeça na ideia de, olha, eu sou mulher, né, eu vou abraçar essas pautas. Aí quando chegou em uma eleição que é pro executivo, ou seja, maioria do povo, ela conseguiu perder pro cara responsável pelo alagamento de Porto Alegre. Ah, vamos chamar Porto Alegre. Não, Porto Alegre é a cidade mais de esquerda em todo o sul do Brasil. Ela perdeu lá porque muitas pessoas não se viam representadas por essa nova versão de esquerda. A esquerda perdeu em prefeituras ao redor de todo o Brasil. Perdeu feio a esquerda. Porque as pessoas podem se sentir representadas pelo trabalhismo porque elas trabalham. As pessoas podem se sentir representadas pela ideia de um Brasil soberano porque elas estudaram o que é isso. O gado não. As pessoas podem se sentir representadas pela ideia da proteção do trabalhador, pela ideia de gerar emprego, gerar indústria. Mas vocês acham que todas as pessoas vão se identificar com um candidato de um partido que tem trabalhado nos últimos anos mais essas pautas relacionadas à questão de gênero? Gente, se você está tranquilo em relação ao seu gênero, você não quer nem pensar nesse assunto. Essa é a realidade. Isso é um problema que precisa ser enfrentado? Sim, mas não como pauta principal. Sabe por quê? É uma minoria de pessoas que estão lutando por esses direitos e essa minoria é a única que sente.
Mas a esquerda conseguiu transformar isso em uma questão de honra para uma maioria significativa. A ponto de que a gente não tem a esquerda mobilizada. Se uma autoridade de esquerda, traz do outro, daquele negócio de amêndoa pra mim. Se uma autoridade de esquerda é humilhada, a gente não tem a esquerda mobilizada, mas a gente tem uma esquerda mobilizada se uma mulher trans é desrespeitada. Então, né, aí eu digo pra vocês, e agora eu vou passar pro caso Adélio, mas antes eu queria fechar com isso aqui, ó. Frei Gilson, ele é um camarada que soube aproveitar deste momento em que a maioria da sociedade brasileira está com ódio da questão identitária na esquerda. Sim. Maria de Jesus, quando você vai falar do Adélio, daqui a uns 5 minutos você já começa a falar do Adélio. 3 minutinhos. A maioria do Brasil está com ódio dessa questão identitária. Alguns dizem que suportam, porque não querem ter a coragem de falar que estão com ódio dessa questão identitária. Eu conheço um camarada que é dono de um dos maiores veículos de comunicação do Brasil, que ele está lá sempre apoiando o identitarismo por pressão, porque ele tem ódio disso. E quando nós teremos coragem de falar com o PSOL que está eleito que é preciso combater o identitarismo dentro do PSOL? Quando? Quando que nós teremos coragem de falarmos, olha, dentro do PSOL, que é um partido que nasceu coincidentemente da ruptura no PT, que veio após o crescimento econômico brasileiro, e exatamente no mesmo momento em que os Estados Unidos começaram a interferir no Brasil, esse partido, que foi responsável pelo início dos movimentos de golpe contra Dilma, é o mesmo partido que conseguiu desviar a atenção do povo sobre o que é ser de esquerda. Ser de esquerda, para muitas pessoas hoje, não é mais defender o trabalhador, não é mais defender o mais humilde. Ser de esquerda, para muitas pessoas hoje, é defender a mulher trans e defender o direito de uma mulher se empoderar e destruir a própria família, brigando com o marido que às vezes trabalha fora para provar para ele que ela não precisa arrumar a cozinha de casa. Porque isso seria machismo. E aí, onde entra um Frei Gilson, ele aproveita desse discurso e fala que esse discurso está errado, porque, obviamente, a sociedade tem ódio disso, e no momento que ele fala que ele está errado, ele consegue, que esse discurso está errado, e simplesmente, através da crítica ao discurso imposto por algumas intelectualidades do PSOL, somente isso, olha, hoje temos pessoas do PT falando sobre isso, mas não, começou lá atrás, com algumas pessoas do PSOL, somente apontando para esse câncer trazido para a esquerda pelo PSOL, o cara conseguiu colocar 1.300.000 em live. O Lula nunca vai conseguir uma live com 1.300.000 assistindo ao vivo. Nunca. O Boulos, nunca. Eu, nunca. O 247, nunca. Nenhum canal de esquerda, nunca. Esse cara conseguiu, vocês acham que é só porque ele fala de Deus? Não. Ele fala de Deus e justifica que Deus não gosta da esquerda. Ele justifica que Deus não gosta daquilo que os outros acreditam mais ser a esquerda. E deixa eu trazer alguns comentários, que agora eu vou passar para o caso do Adélio. E eu peço para vocês que, por favor, ajudem aqui com o Pix. 31997692494, pix@estopo.com.br e aqui Pix no QR. Olha só. Antes de passar para o caso do Adélio, vamos orar para o Bolsonaro, enquanto eu tomo esse aditivo aqui. Vem, patriota, venham todos. Precisamos orar para que o Bolsonaro não seja condenado. Venha orar comigo, patriota. Pessoal, olha só, o caso Adélio foi feita uma enquete, que eu acho que eu não vou conseguir voltar até ela, mas eu pedi a Lana para fazer uma enquete sobre eu falo, eu não falo. Porque o caso Adélio é um caso que conecta-se, a minha conclusão a respeito do caso Adélio
ela veio depois de uma experiência da minha vida pessoal. E como ela veio depois da experiência da minha vida pessoal, eu queria dizer para vocês que tudo que eu vou dizer a partir de agora é baseado numa impressão minha. Impressão significa dizer que eu não tenho certeza, é somente impressão. Todos os nomes que eu vou trazer agora são nomes que eu estou citando e que eu acredito que estão de alguma forma ligados a essa conspiração, mas eu estou trazendo isso apenas como suposição. Na semana passada, eu tive 3 experiências que me fizeram canalizar essas ideias. Eu preciso compartilhar para vocês essas 3 experiências que vieram de uma vez só, exatamente porque essas experiências me levaram a uma conclusão pessoal que pode estar totalmente errada. Sem votos, tá bom? Hã? Sem votos. Tá bom. Aqui, a Lana está fazendo de novo a pergunta, porque como esse caso está relacionado a uma experiência pessoal, eu quero saber se vocês querem realmente que eu fale. Se tiver dúvida, vota no não, porque depois de eu falar, muita gente pode ficar com raiva de mim, principalmente porque eu vou falar, mais uma vez, da esquerda e vou dar sequência nessa crítica que eu estou fazendo à possibilidade dos Estados Unidos e outras nações, como por exemplo Israel, estarem controlando algumas pessoas dentro do Brasil através de uma influência dentro do PSOL. Então vamos lá. A minha experiência pessoal, ela serve nesse momento somente como um insight. Para falar da minha experiência pessoal, eu queria dizer para vocês que eu tenho uma síndrome do impostor. A síndrome do impostor é quando você não acredita no seu alcance, naquilo que você é capaz de fazer, naquilo que você estudou e se acha realmente insignificante em relação ao mundo. Depois, raciocinando um pouquinho, eu fui pensar como a coisa tem acontecido nos últimos anos desde que eu comecei a fazer o meu trabalho. Desde que eu comecei a fazer meu trabalho, e agora eu queria colocar a humildade à parte, porque eu preciso falar dessa forma, e agradeço o Dionésio por ter feito uma terapia comigo para eu conseguir falar dessa forma. Desde que eu comecei a fazer o meu trabalho, eu comecei a fazer esse trabalho com muita responsabilidade, a ponto de o que eu falo nessa live hoje poder pautar os principais veículos da esquerda amanhã. É dessa forma que funciona. Eu trago teorias nas minhas 2 lives que são utilizadas por praticamente todos os veículos de esquerda depois. Eles só usam o nome de uma pessoa importante. Segundo o jurista fulano de tal, isso pode acontecer. Segundo o jurista, não dão crédito para mim, mas trazem as minhas teorias. É difícil descobrir isso, né? Não. É só você voltar nos meus 8 anos de trabalho e observar que uma fala a respeito da intervenção dos Estados Unidos, ela aconteceu primeiro no meu canal, para depois acontecer nos outros canais. Muitas coisas que eu falo hoje e que os outros canais poderiam ter falado ontem, eles falam amanhã, depois que eu falo aqui. E se tem uma coisa que eu trouxe desde o início nesse trabalho meu é o interesse dos Estados Unidos é o Brasil como colônia. Tudo o que está acontecendo hoje no Brasil é uma articulação dos Estados Unidos para colocar a gente como colônia, destruir a nossa indústria. A Operação Lava Jato, ela vem de um movimento dos Estados Unidos. Eu tenho falado isso muito. E desde quando eu comecei a falar isso, outras pessoas começaram a falar isso também. Ao ponto de que o presidente Lula teve coragem de falar. Mas eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro a destrinchar as estratégias dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Eu fui o primeiro a dizer que tecnologia poderia ser usada para espionar e chantagear autoridades brasileiras. Eu fui o primeiro a falar que a Operação Lava Jato estava sendo coordenada dos Estados Unidos. Fui o primeiro a falar sobre isso tudo. Eu imagino que como eu incentivei outras pessoas a falarem sobre isso, eu deva ser uma pessoa que talvez... Agora vamos juntar as coisas.
Se nós temos aqui dentro do Brasil um cavalo de Troia dentro do PSOL, pessoas que fazem de conta que são de esquerda, mas no fundo essas pessoas estão trabalhando pros Estados Unidos para desequilibrarem a esquerda e estão conseguindo, porque hoje o Lula não consegue passar nenhuma notícia a respeito de suas realizações, porque a esquerda não está se identificando mais com benefícios ao trabalhador, benefícios ao comércio, não, é só identitarismo. A esquerda só vale no momento que ela faz alguma coisa a favor da mulher trans ou então contra o homem. Nem precisa ser a favor das mulheres em geral, precisa ser contra o homem. O que a esquerda a esquerda divulga? Novo aditivo à lei da Maria da Penha que transforma o feminicídio coloca 40 anos de cadeia para o crime de feminicídio. Na verdade, não foi uma conquista da mulher, foi uma derrota do homem que ela está divulgando. Novo dispositivo da lei Maria da Penha permite prender o homem agora por peidar na frente da mulher. Ela não está divulgando uma conquista da mulher, ela está divulgando uma nova possibilidade de ferrar o homem. A esquerda tem trabalhado dessa forma há muito tempo. As pessoas que divulgam as novas conquistas da lei Maria da Penha não divulgam que o presidente Lula conseguiu crescer o PIB em quase 4%. Não divulgam que nós estamos vivendo o menor índice de desemprego da história. Olha só, as pessoas divulgam que um novo regulamento da Lei Maria da Penha permite prender o homem por peidar na frente da mulher, que é violência doméstica, mas não divulgam que hoje os supermercados estão cheios porque está todo mundo empregado. Que coisa estranha, né? É onde chegamos. E aí, levando em conta o fato de que muitas coisas eu tenho trazido e essas coisas têm sido repercutidas na esquerda, eu não posso considerar minha área de influência no Brasil aos 400 e poucos mil inscritos que eu tenho nesse canal. Que eu nem sei quanto está hoje, não. Vamos ver aqui. 425 mil inscritos. Eu posso considerar que eu alcanço 425 mil pessoas? Não. Porque o que eu falo alcança muito mais pessoas. Por quê? O Thiago dos Reis tem muito mais conhecimento do que eu, mas ele não estudou tudo que eu estudei. Então, muitas coisas ele trouxe depois de eu trazer a teoria. Ou seja, ele se fundamentou em teoria que eu trouxe. Eu estou falando do maior de todos. Imaginem os menores. Sim, eu trago teorias que são usadas por muitas pessoas. E aí eu gostaria de dizer para vocês, agora eu entro na questão pessoal, e trazendo aqui que, mais uma vez, a enquete foi votada para eu falar. Quer saber da conspiração sobre o caso Adélio? Na semana passada, eu tive 3 choques. O primeiro choque deles foi que a advogada que estava trabalhando no momento em que eu sofria o primeiro distanciamento da minha filha é hoje a advogada do caso Adélio. E agora eu vou dar nomes. Eu preciso dar nomes nesse momento porque a pessoa falou numa live, então eu preciso dar nomes. A Márcia Tiburi falou em uma live que ela conseguiu um consórcio de várias mulheres para ajudar uma mulher que estaria sofrendo violência doméstica e eles enviaram uma advogada para ajudar essa mulher. Desde que essa advogada foi enviada para ajudar essa mulher, que é a minha ex, a mãe da minha filha, a minha mulher não deixou mais eu ter contato com minha filha somente no momento que o juiz deixa. Ou seja, que o juiz delimitou. Ou seja, finais de semana alternados. Desde que essa advogada foi enviada pelo consórcio das 50 mulheres, segundo a própria Márcia Tiburi, a minha filha foi totalmente distanciada de mim, mas somente contatos em finais de semana alternados. Telefone? Não. Eu comecei a ir à escola para ver minha filha, que ela descia do micro-ônibus, eu dava um abraço nela. Rapidamente surgiu uma medida protetiva contra mim. Olha só que loucura. Eu achei a coisa muito exagerada, porque eu pensei, gente, por que tudo isso? Mudei
para Porto Alegre morrendo de medo, porque várias denúncias falsas foram realizadas contra mim junto da polícia, né, e até mesmo na justiça. Aí eu fugi para Porto Alegre, que eu pensei, uma hora, uma denúncia dessa, a polícia vai acreditar numa mentira dessa e eu vou preso. Quer saber de uma coisa? Eu vou para Porto Alegre. Durante o tempo que eu estive em Porto Alegre, foi comprado um laudo falso para dizer que eu estava lá de Porto Alegre controlando a energia elétrica daqui para prejudicar a minha ex, que nem morava mais no prédio. Ou seja, a minha ex só estava com o domínio do prédio, ela podia entrar, mas ela alegou que eu tinha colocado um sistema de automação. O engenheiro que assinou esse laudo, ele nem veio ao prédio. Eu fiz a denúncia no CREA, no conselho, e ele pode até perder o registro agora. Já foi julgado em primeira instância, agora ele foi para o Tribunal de Ética e pode até perder o registro. Sim, ele vendeu um laudo falando uma coisa que não estava acontecendo. Nesse momento em que esse engenheiro estava fazendo esse laudo falso e outras denúncias falsas estavam sendo realizadas contra mim, estava dentro de Ponte Nova a mesma advogada que hoje é advogada da família do Adélio Bispo. Agora deixa eu voltar com vocês, porque eu vou falar sobre a parte mais atual que me fez entender uma coisa. Nessa semana também eu descobri que 21 pais se matam por essas questões relacionadas ao distanciamento dos filhos. Eu tive a impressão que porque eu sou o único que critica há muito tempo identitarismo na esquerda, chama atenção para a influência dos Estados Unidos e essas coisas, eu tenho a impressão que essa advogada foi enviada. Quem falou que enviou essa advogada foi a própria Márcia Tiburi. Ela falou numa live que ela enviou a advogada para proteger a mulher que estava sofrendo abusos do marido. Mas a pergunta que eu faço para vocês nesse momento é: como eu poderia estar abusando da minha ex-mulher se eu estava em Porto Alegre, 2.000 quilômetros de distância? Não faz sentido. Não faz sentido. Basicamente isso. Por que Porto Alegre? Porque o pai da Lana emprestou um apartamento pra gente lá, tá, gente? Porto Alegre foi aquela ideia. Estou bem longe, não há possibilidade de me acusar de mais nada. Aí, nesse período que eu estava em Porto Alegre, fizeram várias ocorrências contra mim, como se eu tivesse descumprido a protetiva, várias coisas bizarras. E nenhum contato com a Luísa. Nenhum contato. Tentava de todas as formas. Eles queriam, de acordo com o que eu vi essa semana, uma estatística de que 21 pais se matam por causa dessa questão de afastamento. E, obviamente, eles sabiam como eu sou apegado na Luísa. Eles queriam meu suicídio. Essa é a minha conclusão. Era uma forma de me matar sem me dar um tiro. A gente tira a filha, a gente cria todas as situações para ele entrar em pânico, ele entra em desespero e se mata. É só isso que eu consigo entender. E por que eu entendi essa semana isso? Porque foi essa semana que eu vi essa estatística de que 21 pais se matam por semana por causa do distanciamento entre os filhos. Durante esse período, eu vou contar para vocês agora o que aconteceu. Durante esse período em que eu estive afastado da minha filha, eu tentei, levei minha mãe para Belo Horizonte para tentar buscar minha filha. Mandamos telegrama falando que eu iria buscar, porque tinha decisão judicial em meu favor, assim, decisão judicial para eu ver a minha filha nos finais de semana alternados, estar com ela no final de semana alternado. Quando minha mãe chegou para buscar minha filha em Belo Horizonte, a mãe da minha filha tinha simplesmente sumido. E aí eu comecei a fazer uma campanha pública. Sim, eu comecei a fazer uma campanha pública. E um ponto, que era o ponto mais importante que eles conseguiram, eu saí do 247. Ou seja, eles conseguiram o primeiro passo, eles conseguiram me limitar. Limitaram o meu alcance, me tiraram do 247. Agora, eu vou concatenar com vocês para vocês entenderem. Olha que coisa interessante. Eu fiz uma campanha pública, mas a campanha pública não resolveu nada.
eu descobri um crime cometido contra a Previdência Social. E eu falei, eu não quero nem saber, o problema é da Previdência, mas se eu não puder ver minha filha amanhã, eu vou denunciar. Foi isso. Assim que eu consegui ver minha filha. Eu achei que eu nunca precisaria contar para as pessoas isso. Mas eu não vi minha filha porque a justiça agiu. Eu vi minha filha porque eu encontrei uma fraude de R$2.000 por mês no INSS e falei com a pessoa, se ela não deixar eu ver minha filha, eu vou entregar essa fraude. Aí eu consegui ver minha filha. No mesmo dia, essa advogada, que é hoje advogada da família do Adélio Bispo, entrou em contato comigo e falou comigo, olha, você vai buscar o final de semana, vai cumprir o que a decisão judicial já te deu, que é um final de semana alternado. 6 meses, sem ter nenhum contato. Aí eu não cumpria o que a decisão judicial me dava, não. Não podia ver e pronto. Sempre conseguiam esconder a menina de mim. Eu não me matei. Essa foi a decepção deles. Eu não me matei. Mas eu consegui uma coisa graças a Tânia, a doutora Tânia. Eu consegui fazer um pedido para eu ver a Luísa, pegando a Luísa na escola, para não ter contato nenhum com a família da mãe, e devolvendo a Luísa na escola, ou seja, pego depois da aula na sexta, devolvo a Luísa na segunda. Misteriosamente, a mãe que tem uma medida protetiva contra mim, e obviamente não teria nenhum interesse em ter contato comigo, desde aí ela começou a brigar contra essa decisão. A decisão mais perfeita do mundo. Já que a mãe tem uma medida protetiva contra mim, ela não vai querer que eu tenha proximidade com ela. Então eu pego a Luísa na escola, entrego a Luísa na escola. Mas a mãe começou a lutar contra isso desde o início. E eu fui denunciado por descumprir essa protetiva várias vezes da cadeia. Ou seja, queriam me colocar na cadeia. No momento que eu consegui uma forma de pegar a Luísa sem a possibilidade deles falarem que eu descumpri a protetiva, ela entrou em pânico, provavelmente incentivada por essa advogada, e eles começaram a lutar contra essa decisão. Aí eu vou dizer para vocês um outro ponto. Hoje, de uma hora para outra, essa advogada, que é hoje advogada da família do Adélio, e ela foi patrocinada por um consórcio de 50 mulheres liderado pela Márcia Tiburi, nas palavras da Márcia Tiburi, essa advogada, de uma hora para outra, ela só falou dessa forma, a partir de agora você vai conversar com essa outra advogada. Porque eu não vou mais, falou que por questões de saúde não ia mais assessorar a mãe da minha filha. Só que nesse momento que ela passou essa outra advogada, aconteceu uma coisa muito bizarra, mas muito bizarra mesmo. Entrou no processo um estudo social falando que a Luísa tem medo de vir à minha casa e eu sou um pai inadequado para a Luísa. Praticamente um estudo social com não é laudo, né, porque a pessoa que assinou ela é fisioterapeuta, não é psiquiatra nem psicóloga. Nesse momento, apareceu no meu processo um relato que me coloca como um pai inadequado e falando que a própria Luísa expressou o medo de vir para minha casa, como se a Luísa não quisesse vir para minha casa. Só para vocês terem uma ideia do nível que a coisa pegou. No momento que aconteceu isso, eu entrei em desespero. Falei, gente, o que vocês estão querendo fazer? Vocês estão querendo distanciar pai e filha, pra que isso? E fui levando pro lado emocional. Levando pro lado emocional. Até o momento que eu percebi que a intenção não era negociar, a intenção era me desesperar. E aí eu tomei a liberdade de me proteger e bloqueei a advogada. Não tentei negociar mais, porque eu fui fazendo tantas propostas irrecusáveis, e eu vou contar para vocês a última proposta que eu fiz. Hoje eu pago uma pensão muito acima da minha capacidade. A família ajuda. E eu falei da seguinte forma para essa advogada: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou assumir que eu vou continuar pagando essa pensão, eu vou pagar uma escola particular para a Luísa, porque a mãe pediu isso na última audiência, vou custear todas as despesas da Luísa com a escola, vou pagar um plano de saúde. Pensei na hora, o Léo me chamou de volta para o 247. Léo tinha acabado de me chamar de volta para trabalhar no 247. Tudo isso está no print do celular.
Aí eu falei com ela, olha, já que o Léo me chamou para trabalhar no 247, eu pensei comigo, eu vou ter condição de pagar, então nem vou mexer na pensão, vou adicionar tudo isso. Eu só peço uma coisa em troca. Falei com ela. Uma coisa em troca. Olha, gente, o que eu pedi em troca. Deixa eu levar a Luísa para a escola e buscar a Luísa para a escola. Só isso. Eu vou ser o Uber. Se não for eu, vai ser o micro-ônibus. A opção é essa. Então, o que eu ia fazer, na verdade? Papel de micro-ônibus. Só que eu poderia ver minha filha todos os dias. Olha só, que loucura. Eu fiz uma proposta que eu ia aceitar todas as imposições financeiras da mãe, totalmente acima da minha capacidade financeira hoje, porque eu tinha sido convidado para voltar para o 247, mas que para essas imposições financeiras eu ia colocar mais um ônus sobre mim. Eu me colocaria à disposição para ser o chofer da Luísa, buscar ela e levar para a escola, e buscar na escola e levar para casa. Nem precisava parar para fazer um lanchinho, até porque de manhã a criança vai para a escola, de tarde ela volta para almoçar. Somente buscar, só para poder dar um abraço nela todos os dias. Adivinhem qual foi a resposta? Não. A resposta foi não, e ela foi fundamentada em um relato da UFMG que eu não seria um bom pai e que minha filha teria medo de mim. Aí veio a terceira coisa que apareceu para mim essa semana passada, que me deixou extremamente atordoado. A nova advogada, ela não é uma advogada de família. Ela é uma advogada envolvida em causas bilionárias e causas políticas. Ou seja, não é uma pessoa que está ali para realizar os casos de família. Não, é uma pessoa envolvida na alta política. A última causa dela, ela esteve no Senado Federal, né? A última causa bilionária dela. E aí apareceu na Veja que essa advogada está sendo investigada por fraude processual e tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Civil quanto pela própria OAB. Gente, eu tô repetindo o que eu vi na Veja, mas eu fiquei, na hora que eu vi aquilo, meu corpo arrepiou todo. Porque fraude processual é o que está acontecendo no meu processo agora. O que eu entendi foi, nesse momento, colocaram uma outra pessoa no processo para tirar o meu contato com minha filha novamente. Só que, como não é possível tirar o meu contato com minha filha porque eu sou pai, eles estão fraudando o processo. Eles criaram um relato falso, não sei como, não sei se obrigaram a Luísa a falar qualquer coisa, não sei se simplesmente conversaram com a pessoa da instituição, lá da UFMG, para a pessoa criar, eu não sei como, mas não tem nenhuma compatibilidade com a realidade. Mas o relato fala que eu sou inadequado e que as visitas deveriam ser, inclusive, interrompidas. E somente visita vigiada, que é aquela situação que você vai lá na justiça e vê seu filho. Depois de estuprar uma criança, o pai tem a visita vigiada. O relato da UFMG sugeriu visita vigiada entre eu e minha filha. Sabe por quê? O argumento é porque eu deixei a minha filha jogar Roblox. O argumento é porque a minha filha viu um trailer de um filme, de um seriado, como é que chama? Quando ela tá mexendo no celular, ela viu um trailer de um seriado, que é aquele seriado que tem o monstro Demogorgon. Aí ela contou que usaram isso, gente. Usaram isso. E onde eu amarro tudo? O que eu entendi é o seguinte, nunca uma advogada envolvida em causas bilionárias entraria num processo simplesmente para ou me prejudicar por extremo feminismo do inimigo, ou para ajudar a Jennifer numa situação, desculpa, falei o nome aqui, depois Alana, depois corta esse pedacinho que eu falei o nome, ou para ajudar a minha ex numa situação em que ela já tá ganhando tudo, ela não precisa de ajuda pra quê? Olha, minha ex levou todo o patrimônio, ela conseguiu uma protetiva, automaticamente, como ela conseguiu uma protetiva, todo o patrimônio ficou com ela. Ela levou todo o patrimônio, pra que ela precisa de ajuda agora? Só para conseguir me distanciar da minha filha.
Aí, eu vou trazer para vocês onde isso encaixa na política nacional. Gente, qual foi a primeira informação que nós tivemos a respeito do Adélio e que todos nós, até por convicções, todos nós simplesmente rejeitamos? Adélio filiado ao PSOL. Todos nós tivemos, no primeiro momento, nós tivemos uma rejeição à questão, porque a gente não quer acreditar naquilo que não... Todo mundo queria acreditar que o Adélio foi uma invenção do Bolsonaro. Todo mundo quer acreditar nisso. Mas olha só, esse cara foi filiado ao PSOL. É muito mais fácil ele ter muito mais contato de gente do PSOL do que gente do Bolsonaro. Eu tô falando que o Boulos está no meio disso? Não. Que a Sâmia? Não. Mas vocês já pararam para pensar que é muita coincidência? O Adélio foi filiado ao PSOL. O PSOL confirma que suspeito de esfaquear Bolsonaro foi filiado ao partido. Ele foi filiado ao PSOL. Agora, por que um partido de esquerda faria uma coisa dessa na política, sendo que isso só prejudicaria a esquerda, como prejudicou o Adélio, elegeu o Bolsonaro? Gente, pensa o seguinte: se conseguissem colocar a questão do Adélio nas costas do PT, o Partido dos Trabalhadores acabaria. E aí quem herdaria os votos dos Partidos dos Trabalhadores? Vamos pensar no estado profundo dos Estados Unidos articulando. Olha, todo mundo se decepciona com o PT porque o PT teria contratado um camarada para matar o Bolsonaro. E essa decepção, obviamente, é porque a esquerda é íntegra, ela não vai concordar com a ideia de matar um político. E a partir daí, o PSOL herdaria todos os votos. Por quê? Porque o PSOL é um partido de esquerda. Olha, ninguém sai do PT e vai votar no Bolsonaro por causa de um caso desse. A pessoa sai do PT e vai para outro partido de esquerda. O PSOL estava pronto para receber esses eleitores. Só que, e se não tivesse o caso Adélio? Se não tivesse o caso Adélio, o PT poderia ter vencido. E se o PT tivesse vencido com o Haddad, olha, obviamente o PT estaria indestrutível. Na disputa de votos, o PSOL, ele compete com o PT, ele não compete com o Bolsonaro. Quem vota no PSOL, vota no PT. Quem vota no PT, vota no PSOL. Mas quem vota no PL, não vota no PSOL. A disputa por trás das cortinas é pelo voto do cara da esquerda. E aí, deixa eu trazer um pouco mais. Vocês já repararam que o Adélio nunca fala? O Adélio nunca fala. E sempre quem diz que o Adélio nunca fala é um advogado do Adélio. O Adélio nunca fala. O Adélio está sempre com medo de falar. A advogada do Adélio é a mesma advogada que uma liderança do PSOL, que é a Márcia Tiburi, indicou para prejudicar a minha vida. Ou seja, tá na cara que ela foi indicada por uma liderança do PSOL. A advogada do Adélio falou essa semana que forças poderosíssimas não deixam o Adélio falar. A pergunta que eu faço para vocês agora é uma pergunta básica. Vocês acham que se de uma hora para outra, vamos pensar nas eleições de 2026 ou até mesmo no movimento de impeachment contra o presidente Lula, quem controla o Adélio? Quem controla o Adélio nesse momento é o PSOL. Sim, isso eu posso afirmar. O PSOL controla o Adélio. Desde o início até agora, o Adélio tem sido controlado pelo PSOL. A atual advogada do Adélio foi a advogada designada pela Márcia Tiburi, uma liderança do PSOL, num conjunto aí de 50 mulheres para me destruir.
supostamente proteger uma pessoa que estaria sofrendo agressão de um cara que estava a 2.000 quilômetros de distância. Mas a única coisa que essa advogada fez, ela não fez nada para proteger ninguém. A única coisa que essa advogada fez foi ajudar na confecção de denúncias falsas, de laudo falso e de distanciamento da minha filha. Agora, essa advogada é a advogada da família do Adélio. E ela disse que o Adélio não fala nada. Pergunta básica, vocês acham que o Adélio não fala ou não deixam o Adélio falar? E vocês acham mesmo que o Adélio deveria estar num sanatório? Não. O Adélio já esteve o suficiente dentro desse hospital médico. O Bolsonaro não tem influência nenhuma mais. Por que ele continua preso? Gente, a única forma de prisão perpétua no Brasil é um hospital psiquiátrico. E essa forma de prisão perpétua já acabou tem muito tempo. Acabou choque elétrico, acabou prisão perpétua, acabou tudo. Por que o Adélio está sendo, nesse momento, confinado no hospital psiquiátrico, sendo que o Bolsonaro não tem poder sobre mais nada? Bolsonaro não teria condições de manter o Adélio preso. Mas uma conspiração internacional, através, principalmente levando em conta que ela aconteceu através de um partido, né, de pessoas do partido político de esquerda, ela tem condições, obviamente, de manter o Adélio preso em prisão perpétua. Por quê? Olha, nós temos vários casos de pessoas que cometem crimes e que realmente matam várias pessoas, vão para o hospital psiquiátrico, depois saem, ficam com a família. O Adélio cometeu um crime político baseado numa convicção da cabeça dele e a gente nunca tem nada sobre o Adélio. É sempre aquela história de que ele não fala, forças não deixam ele falar. Que forças são essas? Sendo que agora ele está em contato com uma advogada, provavelmente indicada pelo PSOL. A força é só uma advogada do PSOL. Será que realmente o Adélio não fala? Ou será que não trazem pra gente o que o Adélio fala? E aí vem a parte que eu mais tenho medo. Essas pessoas possuem controle sobre o Adélio. Vamos pensar o seguinte, a mesma advogada que estava trabalhando pelo meu suicídio, ela hoje tem controle sobre o Adélio. Se essa advogada falar com o Adélio num determinado momento, a seguinte proposta: se você falar que foi o PT que te contratou, você sai da cadeia. Vocês já pararam para pensar? Eu falei de uma forma muito simples aqui, tá, gente? Mas imaginem o seguinte, o PSOL, que na minha visão tem muitos políticos excelentes, mas tem uma banda podre perigosíssima, que de acordo com a minha opinião é controlada lá dos Estados Unidos para desequilibrar a esquerda aqui no Brasil, tem sob controle hoje a maior bomba atômica da política nacional. Um camarada que, se começa um processo de impeachment contra o Lula, se ele falar que foi o Lula que contratou, ninguém vai querer saber a verdade. Vão divulgar o que ele falou. E se uma advogada do PSOL pede ele para falar isso e ele fala, o PT vai para desgraça. E quem era dos votos do PT nesse caso? PSOL. Qualquer movimento contra o PT é eleitoralmente benéfico ao PSOL. É só pensar na seguinte coisa. Eu bebo refrigerante, não bebo bebida alcoólica, eu bebo suco. Então, não interessa o preço da cerveja para mim, porque eu não bebo cerveja. Não interessa o preço da cachaça nem do uísque. Agora, alterações no preço do suco e no refrigerante me interessam. E aí, de uma hora para outra, o suco sai da prateleira, só sobrou o refrigerante. Para onde eu vou? Ou então falam que o suco tá podre, eu vou pro refrigerante. Ninguém vai pular pro PL. Ninguém vai pular pro PSDB. A pergunta básica agora é: o Adélio não fala ou o Adélio está sendo preparado para falar num momento estratégico para destruir de vez o PT? Maria José da Silva, eu até queria dizer, quem não acredita no que eu tô falando, eu falei desde o início que ninguém precisa acreditar, tá, Maria José? Maria José da Silva não precisa acreditar no que eu tô falando. Tá bom? Não precisa. Pode pensar assim,
fumou um dubão, estou pra beber 1 litro de Chandon e tá falando besteira. Por isso que eu deixei pra depois da meia-noite pra falar isso e perguntei 2 vezes se era pra falar, tá bom? Não preciso... poderiam ter usado isso nas eleições de 22. Rogério de Carvalho. A pergunta, nesse momento, Rogério de Carvalho, isso beneficiaria o PSOL, essa parte do PSOL? Não. Nas eleições de 2022, os Estados Unidos já tinham rompido com Bolsonaro e nas eleições de 2022, o PSOL já estava dominando o PT pela ideologia woke. Então, em 2018, eles precisavam destruir o PT completamente. Agora, eles não conseguiram em 2018 destruir o PT completamente, porque não, assim, a ideia de que foi o Lula não colou. Mas agora, eles estão destruindo o PT pela ideologia de parar de falar de trabalhador, parar de falar de trabalho, geração de emprego e falar só do identitarismo, que a mulher tem que se rebelar contra o homem e fazer o inferno para gerar pessoas como esse Frei aí que estão bombando. Hamilton Vieira, não teriam que ter escolhido alguém sem histórico de ligação com o PSOL? Hamilton Vieira, eu não sei, Hamilton. A pergunta que eu faço, que eu não... Coisas, antes de falar isso eu pensei bastante, cheguei a fazer até um texto, mas coisas que eu preciso refletir nesse momento a respeito disso. Por que o Adélio continua preso? Por que o Adélio continua no hospital psiquiátrico, sendo que esse é o primeiro evento de violência do Adélio? Por que o Adélio não foi processado como um criminoso comum? Ele já estaria em casa há muito tempo. Olha, é muita coincidência para mim. A mesma advogada que foi indicada pela Márcia Tiburi para destruir minha família, para me levar ao suicídio, ser hoje advogada do Adélio. Vir de uma autoridade do PSOL essa decisão e o Adélio ter sido filiado ao PSOL no passado. O PSOL é um partido que, isso já está no meu trabalho de conclusão de curso de 8 anos atrás. O PSOL é um partido que nasceu depois dessa confusão dentro do PT com essa proposta de ser uma nova alternativa para a esquerda. O PSOL tem contaminado a política brasileira com a ideologia, não o partido inteiro, mas algumas pessoas do PSOL, essa desgraça, por exemplo, de que o homem tem que brigar, que a mulher tem que brigar com o homem para mostrar que ela é feminista, e que a esquerda tem que se posicionar contra as mulheres e a favor das trans, sabe? Isso fica tudo muito implícito no PSOL e dá muita brecha para a direita trabalhar. Por causa dessa ideologia, por causa do distanciamento da esquerda, do trabalhador, tendo ido em direção à ideologia a advogada Edna Teixeira, gente. Advogada Edna Teixeira. Por causa desse distanciamento do PSOL, que levou a esquerda contra o trabalhismo e a favor das pautas identitárias, a esquerda foi massacrada nas campanhas para prefeito. Não adianta virar e falar, mas o PT cresceu. Não, a esquerda foi massacrada. A coisa de apoiar o identitarismo, ela é mais pesada na sociedade brasileira do que a coisa da corrupção. Isso, a esquerda foi destruída por essa ideologia que não é do PSOL, é de algumas pessoas do PSOL. E essas pessoas controlando quem é o advogado do Adélio Bispo me chama muita atenção, porque olha, vou dizer para vocês uma coisa. Se alguém conseguir me justificar o porquê que o Adélio Bispo, cara, teve um evento insano, vamos pensar assim, o cara teve um evento insano, não tem histórico de violência, não tem nenhum, nunca na vida esse cara vai encontrar o Bolsonaro para poder atacar o Bolsonaro. Por que essa situação teria gerado uma prisão perpétua pro cara? Nós já estamos indo o Adélio Bispo tá preso aí numa prisão perpétua nesse hospital psiquiátrico há 6 anos. Incomunicável, né? Bem estranho isso. 18, 4 anos do Bolsonaro, mais 2 anos. O cara tá incomunicável. E
toda a conversa que a gente tem é de que o Adélio está sendo censurado por forças superiores. O meu medo é que de uma hora para outra o Adélio venha dizer que essa força que estava censurando era o presidente Lula, era o PT. E o meu medo é que a esquerda não entenda a desgraça que essas pessoas de dentro desses partidos estão causando com toda a esquerda. E a PF não poderia investigar? Não. A PF não vai investigar. Sabe por quê, gente? A PF já concluiu. A PF já deu uma resposta. O Adélio seria um cara que agiu sozinho. Hoje eu consigo ver muita coincidência mesmo, porque essa história cruzou a minha vida, essa pessoa do PSOL, fazendo isso sem nenhum motivo. Agora, vocês já pararam para pensar? Vamos imaginar que fosse verdade, que ela estivesse realmente mandando uma advogada para ajudar uma mulher que estaria sofrendo a agressão de um marido distanciado a 2.000 quilômetros de distância. Detalhe, nenhuma agressão ou violência doméstica foi provada. Nenhuma. Nenhuma. Então, vamos imaginar, o Ministério Público já pediu arquivamento, para vocês terem uma ideia. Vamos imaginar que ela realmente tivesse mandado uma advogada só com essa intenção de ajudar. Vocês já pararam para pensar em quantas mulheres ao redor do Brasil sofrem violência doméstica? Vocês estão querendo me dizer que ela mandou uma advogada para apoiar cada mulher ao redor do Brasil? Não, ela mandou para esse caso. E o apoio que ela deu para essa mulher não foi para essa mulher se recuperar. O apoio que ela deu para essa mulher foi para a mulher distanciar a filha do pai. E o pai é um camarada que chama a atenção da esquerda a respeito do perigo representado pelo identitarismo há 8 anos. A coisa é pessoal. Se fosse uma coisa ideológica, assim, vamos lutar contra as supostas agressões dos machos malignos contra suas esposas, eles teriam que ter feito uma ONG para isso e tá distribuindo ajuda para todo mundo. Não, é um caso de ajuda na história dessa pessoa. O único caso em que essa pessoa reuniu 50 mulheres para patrocinarem uma advogada para distanciar pai e filha foi o meu caso. E essa mesma advogada hoje é a advogada do Adélio. E a atual advogada, que obviamente foi indicada pelo mesmo consórcio de 50 mulheres que devem fazer parte dessa parte estragada do PSOL, a atual advogada, ela já chegou no momento em que fraudes começaram a aparecer no meu processo. E aí eu vejo essa semana que essa advogada está sendo investigada por fraude em processos anteriores. Olha, é muita coincidência para ser coincidência. É muita coincidência. E eu, nesse momento, eu digo para vocês que a maior bomba atômica que nós temos na política nacional são as palavras do Adélio Bispo. Por quê? Tentaram iniciar o impeachment contra o Lula, mas o motivo foi muito ridículo. A questão do pé de meia ia transformar o Lula num herói. O cara que sofreu um impeachment porque tentou dar um dinheiro para todo mundo que concluísse o ensino médio. Ou seja, transformariam um Lula num cara totalmente injustiçado. Ele tentou fazer como Sócrates, né? Tentou educar a juventude e foi condenado à morte. Então, chegaram à conclusão que não daria certo, abortaram essa tentativa de impeachment. Mas vocês acham que foi a última? Não foi a última tentativa. Essa tentativa de impeachment contra o Lula, ela pode ter outros momentos, são vários protocolos, mas pode ter um outro momento e agora nós estamos num momento crucial, em que o Trump já está começando a se incomodar com os negócios que o Brasil está fazendo com a China. Agora vocês imaginem o seguinte, por que é muito importante levar isso a sério? Imaginem que, se o PT acaba, é interesse de parte do PSOL, porque vão herdar os votos. E eu não estou falando das pessoas boas do PSOL, repito. Se o PT acaba, é do interesse da parte podre do PSOL herdar os votos do PT. E se começa um processo de impeachment contra o presidente Lula, e no auge desse processo, esse camarada fala que foi o Lula que contratou ele para dar uma facada no Adélio, nós vamos rir da cara desse cara.
Claro, mas vocês acham que o resto do Brasil vai rir? Vocês acham mesmo que o resto do mundo vai ter toda essa lógica para falar que não foi? Nós sabemos o que está acontecendo. Nós temos a nossa opinião, mas a opinião pública internacional, que hoje é pró-Lula, ela pode virar completamente. Por quê? Hoje nós estamos acusando o Bolsonaro de ter planejado matar o candidato eleito, presidente Lula. Mas eles podem virar o jogo falando que o PT contratou um cara para efetivamente matar o candidato que foi eleito em 2018. Eu estou falando de estratégia de comunicação. Eu estou nesse momento avisando para essa pessoa do PSOL que ela não conseguiu me calar. Ela conseguiu, sim, me provocar uma imensa dor ao me afastar da minha filha, tá bom? Vocês que articularam esse afastamento entre minha filha e eu, vocês conseguiram me causar uma imensa dor. Mas me calar, não. Eu vou continuar falando e a opção que vocês têm para me calar é me matar. Por quê? Agora que eu sei que o afastamento da minha filha é proposital para me levar ao suicídio, não suicido mais. Tá aí a pirraça. Então, se você vai continuar pagando uma advogada para colocar coisas falsas no processo, para me distanciar da minha filha, para me colocar em depressão, para me levar ao suicídio, não me suicido mais. Vou contar para vocês o que aconteceu na semana passada quando eu tive esse insight. Foi aquele desespero, eu até cheguei a comentar com o mestre José, a semana passada inteira eu passei desesperado. Mas depois do desespero veio a resposta. A minha resposta agora é diminuir medicamentos antidepressivos, tô firme na natação e vou continuar vivo até vocês contratarem a forma correta de me matar. A forma correta de me matar é contratando um jagunço para me dar um tiro. Porque se você, ou seja, essa intelectual do PSOL que detesta meu trabalho e contratou uma advogada para me distanciar da minha filha, qualquer movimento dessa advogada, eu duvido que alguém aponte qualquer movimento dessa advogada em favor da mãe da minha filha. Todos os movimentos foram contra mim. Nenhum movimento foi para ajudar a mãe da minha filha. Todos foram para me fuder. Vou dizer assim. Da mesma forma, a nova advogada chegou ao ponto de recusar todas as propostas e fazer assim, aquele malabarismo do tipo, porque tem um relato da UFMG nesse momento falando que você é inadequado para sua filha, você não vai ter mais contato com sua filha. Somente o que está na ordem judicial. Desse relato, pode surgir um novo relato, por exemplo, de violência sexual para me colocar na cadeia. Estou esperto em relação a isso. Eu sei como funciona o jogo. Eu sei que o jogo é pesado. E o que eu digo para você que armou isso contra mim é que eu já entendi o que está acontecendo. Agora eu vou triplicar as minhas pesquisas e o aprofundamento a respeito de quais são os planos de vocês em relação à destruição dos partidos brasileiros, dos partidos de esquerda. Sabe por quê, gente? Porque os canais de esquerda não têm coragem de falar isso. Nenhum canal de esquerda teria coragem de colocar em xeque uma Márcia Tiburi. Nenhum. E a Márcia Tiburi, ela entrou sem motivo aparente algum, como força total contra mim, a ponto de ter colocado essa advogada, feito live para me destruir, colocado essa advogada para me destruir, e agora essa nova advogada com certeza não está trabalhando de graça, está nessa brincadeira por um controle vindo de fora, uma advogada que, pelo que eu entendi pela reportagem da Veja, me desculpe se não é isso, mas pelo que eu entendi pela reportagem da Veja, é uma especialista em fraude processual. Por isso que agora o meu processo está recheado de fraude processual. Não seria de graça, é para me destruir, é para parar meu trabalho. E o que eu posso dizer para você é que eu não paro. Não paro, vou continuar. E se você quiser fazer o favor de me levar de encontro ao Criador, manda matar. Porque não vai ser com chantagem. Eu estou disposto a aguardar a minha filha crescer para que ela me procure quando ela saberá de toda a verdade, mas não estou disposto a parar de fazer o meu trabalho para poder continuar
tendo contato com minha filha, vigiado por vocês. Vocês são covardes. E aí eu trago para vocês. Vocês sabem quando os novos relatos falsos apareceram no processo? Exatamente quando eu fui chamado para voltar para o 247. Sim, os relatos novos a respeito de eu ser um pai inadequado... A fraude processual entrou no meu processo no momento em que eu voltaria para o 247. Então, há um interesse muito grande em me silenciar. Há um interesse muito grande em me conduzir ao suicídio. E agora que eu percebi isso, eu sou naturalmente pirracento, eu não suicido mais. Eu não vou mais entrar em depressão por causa disso. Eu entendi que eu estou numa guerra e a arma que eu tenho para matar esse inimigo de raiva é a minha voz. É muita coincidência. Espero fazer um texto sobre isso para que vocês compreendam de forma melhor o que está acontecendo. E eu agradeço a todos vocês que tiveram a paciência de escutar 1h30 de teorias conspiratórias que eu trouxe aqui para vocês, além de 1 hora de live. Então foram 2h30 aqui, 2h44 minutos. É isso mesmo? 2h45 minutos. Eu precisava falar isso. E já que vocês me autorizaram a falar, eu falei. Muito obrigado. Eu volto amanhã às 5 horas da tarde com o Giro de Notícias. E até amanhã, pessoal.